escrevi um livro. Este livro é Sim, Teologia para Todos. É um lançamento, trouxe ele aí. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, este livro é necessário para você. Porque você vai entender que quanto mais você conhecer as Escrituras, mais você conhece o seu Deus. Porque Ele se revelou por meio das Escrituras. Então aqui estou dando 10 capítulos aqui de um aprofundamento para você se despertar para o estudo aprofundado das Escrituras. Tem uma pergunta aqui que ela é epistemológica. Como você sabe que o que você sabe de Deus está correto? Como você sabe que o que você sabe de Deus está correto? Então, somente as Escrituras podem nos dar essa resposta. Mas as Escrituras devidamente conhecidas e devidamente interpretadas. Porque eu escrevi aqui que ela é a nossa norma normata e norma normandis. Pastor, o que é isso? Tem que ler o livro. Então, eu estarei ali no fundo depois, se você quiser, passe por lá. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém? Pode se assentar. Irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro onde fala dos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos e por meio dos apóstolos. E aqui nós temos uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito ativa. Mas esta igreja só é dinâmica e só é ativa por causa desta promessa que veio sobre eles, o poder do Espírito Santo. Porque se nós olharmos um pouquinho antes, nós vamos ver o contrário desta igreja dinâmica que nós vemos em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, versículo 8. Se nós fizermos uma análise para a vida de Pedro, nós vamos ver um Pedro bastante problemático. Se nós olharmos a vida dos discípulos, cada um deles, nós vamos ver aqui episódios e certas pontuações bíblicas de dificuldade de cada um deles a respeito da sua vida cristã, da sua vida com Deus. A partir desse versículo atrás, devemos lembrar quem Pedro era, devemos lembrar quem João era e todos os outros discípulos. A Bíblia chega a nos informar que muitos deles, daqueles que seguiam Jesus tão de perto, só creram nele na ressurreição. Nós vemos que houve um processo bastante grande e comprido da conversão destes homens. Nós vemos um pouco atrás o episódio em que Jesus está confrontando Pedro com 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aquele confronto de Jesus, é lógico que é a respeito daquela oportunidade que Pedro, que seguia ele tão de perto, Pedro que outrora diz, vou contigo até a morte, nega ele 3 vezes. Então nós temos aqui, antes desse episódio, uma igreja e discípulos que, por mais que estão tão perto de Jesus e seguindo Jesus, demonstram uma certa fragilidade na sua vida de fato cristã e regenerada. Mas a partir então da morte e ressurreição do Senhor Jesus, é feita uma promessa, que eles fossem para Jerusalém e permanecessem ali reunidos em oração e em comunhão, porque do alto viria o poder, e esse poder do Espírito Santo faria deles testemunhos. Aqui o Espírito Santo vai fazer deles testemunhas. Então esse poder, Deus me deu a oportunidade, pastor, de ser especialista em grego, em hebraico e língua semítica. Então é uma concentração
da minha área teológica. A palavra poder aqui vem de dunamis. A palavra dinamite no nosso português provém desta palavra dunamis. Quando a gente pensa de dinamite, a gente pensa num poder explosivo que vai abrir caminhos. Por exemplo, o que eu faço com dinamite? Se tem uma montanha na frente, eu vou abrir caminho. Se tem um obstáculo na frente, eu vou abrir caminho. Ou seja, é um poder dinâmico que vai fazer coisas acontecerem. E é tão nítido que quando vem esta promessa, e eles recebem esta promessa, dita por Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, imediatamente nós podemos ver estas mesmas pessoas, esses mesmos personagens, com uma transformação extraordinária. Já não vemos aquele Pedro que nega Jesus, mas logo nós vamos ver um Pedro que tem prazer de ser preso em nome de Jesus. Nós não vamos ver um Pedro negando Jesus, mas nós vamos ver um Pedro que se coloca na frente de todo mundo, pregando Jesus de peito aberto e ao público. Nós não vamos ver mais um Pedro iracundo, mas nós vamos ver um Pedro que, pelo poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que para onde ele está passando, a sua sombra passa aos enfermos e eles são curados. Nós vamos ver aqueles que estão com medo da perseguição, eles estão com medo de ser achados, encontrados, e medo da morte, trancados dentro de uma casa, com medo da perseguição. Nós vamos ver aqueles homens dinamicamente pregando o Evangelho e de uma forma extraordinária. Nós vamos ver que a partir deste marco aqui, em que desce o Espírito Santo, a vida daqueles homens não é mais a mesma. O que aconteceu? E o que acontece? A resposta é nítida. O poder do Espírito Santo na vida deles transformou a vida deles radicalmente. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje em dia, nós em muitos púlpitos e em muitas igrejas, nós ficamos fazendo muito rodeio para o cerne da questão. Transformação de vida, transformação do casamento, transformação da família, transformação de sociedade. E a gente arruma muita história, a gente arruma muitos enfeites, e parece que a gente fecha os olhos para o que é a solução para todos estes problemas da nossa vida cristã. E o que é? Uma vida cheia do Espírito Santo. O que vai resolver o seu casamento é vida cheia do Espírito Santo. E o que vai resolver a sua masculinidade para se tornar uma masculinidade bíblica de um homem de Deus é ser cheio do Espírito Santo. O que vai transformar você, mulher, para ser uma mulher segundo o coração de Deus é ser cheio do Espírito Santo. O que vai nos fazer uma família vitoriosa, sadia e madura na fé é ser uma família cheia do Espírito Santo. O remédio para essa sociedade caída, depravada e distante de Deus são pessoas cheias do Espírito Santo, que são tomadas pela dinâmica do Espírito Santo. Essas pessoas nunca mais serão as mesmas. As pessoas vão olhar o Pedro antigo e vai dizer: quem é esse? Esse é aquele mesmo Pedro? Esse é aquele mesmo que negou a Jesus? Que fugiu de medo? Porque agora ele não tem medo e não foge, mas ele se apresenta diante da multidão dos seus perseguidores, apresentando Jesus de uma forma espetacular, quando as pessoas conhecem que ele era aquele pescador indouto, aquele pescador rude. Agora é um homem que está expondo a palavra de Deus de uma forma espetacular, extraordinária e cheio de poder de Deus. Deixa eu te contar uma história. Quando o Espírito Santo nos enche, você nunca mais será o mesmo. Essa promessa está escrita na vida dos profetas do Antigo Testamento, por exemplo. Quando há uma palavra bíblica, por exemplo, quando o Espírito do Senhor se apoderar de ti,
você nunca mais será o mesmo, e profetizarás. Quando o Espírito Santo nos toma e vem sobre nós, com esse poder, essa dinamite, esse dinamismo, ele não permite que sejamos mais os mesmos. O que nós precisamos aqui nesta noite, irmãos? Sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem mimimi, pastor, não tem conversa, não tem técnica, não tem enfeite. Não dá para florear. A minha solução e a tua solução é poder no Espírito Santo de Deus. E tem mais, esta obra aqui não acabou. Atos dos Apóstolos não pararam, porque agora nós continuamos Atos da Igreja. Agora é Atos do José cheio do Espírito Santo. Agora é Atos do Marcelo cheio do Espírito Santo. Agora são os teus atos, é a continuação da igreja. A igreja, essa aqui não parou, não ficou lá naqueles dias, não parou lá naqueles dias. Esta promessa é atual, porque nós somos a continuação desta igreja que foi cantada aqui, que eu ouvi, vitoriosa, perseguida, mas nunca o diabo vai parar esta igreja dinamizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o diabo não vai te parar, porque você é a igreja, cheia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem outra solução. Se for posto aqui na tela, nós vamos ver em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho a qual há dissolução, enchei-vos do... Nós temos dois imperativos: não se embriagar com vinho a qual há dissolução. Segundo imperativo, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5. Dois imperativos. Só que nós devemos lembrar que o imperativo nasce, é uma força de uma ordem, é a força de um mando. Mas por que imperativo? Porque esta ideia desta força de mandar nasceu nos tempos que existiam imperadores. Imperadores ordenando, mandando. Você acha que o imperador mandando, ordenando, a gente tem múltipla escolha? Deixa eu ver se eu escolho isso, aquilo. Você acha? Quando o imperador está mandando, você acha que você vai pensar assim: deixa eu ver se eu faço ou não faço? Quando há um imperador mandando, ordenando, a ideia é fazer, cumprir, obedecer. Esta é a ideia. Então, quando nós interpretamos a Bíblia, a gente interpreta no conceito a qual ela foi escrita e no tempo que foi escrito. Então, quando surgiu a ideia de imperativo, a força de mandar de um imperador, está querendo me dar a ideia que isso aqui não é opcional. E o que não é opcional, o apóstolo Paulo está ensinando à igreja: ser cheio do Espírito não é opcional. Ser cheio do Espírito é um dever do cristão e de todo cristão. Não é opção você ser cheio do Espírito. Por quê? Porque esta é a única solução para você vencer este mundo. Esta é a única solução para o teu casamento vencer. Esta é a única solução para você vencer o mundo, a carne e o diabo. Não é opcional. É a ideia que o apóstolo Paulo está ensinando. Mas tem um outro imperativo: não vos embriagar com vinho a qual há dissolução. Ele está usando o vinho como metáfora. Ele não está falando propriamente da bebida, mas uma metáfora. Como uma metáfora? Para ensinar o que é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando eu entendo a antítese, eu entendo a tese. Qual que é a tese do Paulo? Ensinar os irmãos o que é ser cheio do Espírito Santo. Para eu ensinar o que é ser cheio do Espírito Santo, eu apresento a antítese. Qual que é a antítese? Não sejam embriagados pelo vinho. A ideia é uma metáfora. Como assim? Vou te explicar. Veja aqui comigo, olha só. Uma pessoa dominada pelo vinho, pelo álcool, ele tem controle de si mesmo?
logo o contrário é verdadeiro. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o quê? Controle de si mesmo. Opa, isso é ser cheio do Espírito? Olha, vamos lá. Uma pessoa dominada pelo álcool, tomada pelo álcool, ele tem tempero, ele consegue se temperar, se dominar. Logo, o contrário é verdadeiro. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem temperança. Uma pessoa dominada pelo álcool, cheio do álcool, ele tem paz? E ele consegue ter paz com os outros? Logo, o contrário é verdadeiro. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo tem paz. Uma pessoa tomada pelo álcool, dominado pelo álcool, ele tem amor em si ou pelos outros? Não. Logo, o contrário é verdadeiro. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo tem? Está vendo a dinâmica que ele está fazendo? Ele está me ensinando verdadeiramente o que é ser cheio do... Aí a minha mente vai para Gálatas. Aí a minha mente vai para Gálatas 5. Aí eu vou aprender verdadeiramente o que é ser cheio do... Agora aperta o cinto. Pode apertar. Dons espirituais não é ser cheio do Espírito. Pastor, eu vou te explicar. Pode calmar. A dinâmica de Paulo vai me ensinar o que é ser cheio do Espírito e vai me levar a minha mente no fruto do Espírito. Porque fruto do Espírito tem a característica de segurar e deter a minha natureza, quem eu sou. E sabe, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, ele vai descrever também a minha natureza perfeitamente, nas obras da carne. Aquela listinha, sou eu, José, no meu natural e sem freio. Aquela listinha de Gálatas, obras da carne, é você, no seu natural e sem freio. Mas o apóstolo Paulo também vai descrever a natureza de Cristo eficazmente por meio do fruto do Espírito. Ali no fruto do Espírito ele está descrevendo a natureza de Cristo, eficazmente. Então ele escreve a minha natureza eficazmente por meio das obras da carne, mas ele escreve eficazmente a natureza de Cristo por meio do fruto do Espírito. Mas tem uma coisa, é fruto do José? É fruto do Marcelo? É fruto da Maria? É fruto do... Então não é nada teu, é dele em você. Aí dificultou mais ainda, pastor Marcelo. Por quê? Porque não é meu, é ele em mim. Então quem eu tenho que ter em mim para refrear quem eu sou? Ele. Então é uma intervenção na minha natureza. Por isso que Pedro muda. Por isso que Tiago, João e companhia muda. Por isso que eles não são mais as mesmas pessoas. Por quê? Porque agora o poder do Espírito dobra a natureza deles à vontade de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você que está me ouvindo em casa, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se não dá BO mesmo, viu, irmão? Dá BO mesmo. Sabe por quê? Se eu aparecer, a listinha lá, é daqui para ali para fazer rebelião, é daqui para ali para fazer partidarismo, é daqui para ali para arrumar confusão, é daqui para ali para eu arrumar inveja, é daqui para ali para eu querer pegar alguém pelo pescoço, pela garganta, é daqui para ali. Por quê? As obras da carne sou eu, descrito perfeitamente. Como é que vai dar certo um casamento? Com você, bonitão, aparecendo demais. E você, irmã, que tem a natureza da Maria Bonita. Como é que vai fazer? A gente se pega. A gente se pega. Mas quando vem o poder do Espírito, a natureza do Espírito, tomando e dobrando e segurando a nossa natureza, impede o José de se manifestar, porque o Espírito vai estar lá dizendo, agora não, agora eu estou aqui, antes você fazia, mas agora você não faz, porque eu estou aqui, dominando a tua natureza, para fazer a minha vontade. Paulo em Gálatas 5, ele convence a igreja de Gálatas, que eles não estavam andando no Espírito, tanto é que ele diz, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne.
É uma recomendação, digo porém, andai no Espírito, principalmente no verbo, o tempo verbal que está no grego, língua original do Novo Testamento. É uma recomendação, porque Paulo vai demonstrar que eles não estão andando no Espírito. De que jeito? Se a recomendação é andar, que ação é essa, irmãos? Que ação é essa? Todo verbo é uma ação, andai. Metáfora que ele está usando, andai no Espírito, é uma metáfora. Qual é a metáfora? Progressão, avanço, movimento, ação. Todo verbo é uma ação. Progressão, porque eu saio do ponto A e estou indo para o ponto B. Mas só que eles pararam de fazer, porque a recomendação é andai no Espírito. É a mesma ideia de voltem a andar. Paulo vai provar versículos anteriores que eles não estão andando. Porque ele diz assim, versículos anteriores: vós corrieis bem. Opa, corrieis, não corre mais. Se a recomendação é voltar a andar, só que outrora, se andar é bom, imagina correr. Outrora, o que ele quer dizer com a metáfora? Vocês estavam indo bem, vocês estavam indo em vento e polpa, a progressão de vocês era extraordinária, mas vocês pararam de correr, quanto mais então andar. Ele fala assim, da graça decaístes, está escrito, versículos anteriores. Ele vai falando palavras-chave para mostrar para a igreja que eles não estão andando no Espírito. E sabe qual é o resultado de não andar no Espírito? Inevitavelmente, obra da carne. Logo após ele vai escrever as obras da carne. Ou seja, se eu ando no Espírito, eu manifesto o fruto do que segura e retém as obras da carne. O eu. O eu. Eu, no grego, é ego. Ego. No grego bíblico. Ego. Sabe quando a gente fala assim? O teu ego é o seu eu. O seu eu é o ego. Então veja, se eu estiver andando no Espírito, fruto do Espírito, retém quem eu sou. O meu eu, o meu ego. Mas se eu parar de andar, ao contrário, é sempre verdadeiro. O que vai manifestar automaticamente, sem freio? Obras da carne. Aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, vocês estão se mordendo e se devorando. Está lá, estou no capítulo 5. Ou seja, se eles estão se mordendo e se devorando, brigando uns aos outros, o que eles estão manifestando? Obras da carne. A gente não se aguenta se o Espírito Santo não nos dominar, irmãos. A gente se pega. Que família vai subsistir? Que casamento vai subsistir? Que igreja vai subsistir? Que família vai subsistir? Porque o marido vai lutar contra a esposa vai lutar contra o marido, pais vão lutar contra os filhos vão lutar contra o pai, porque essa é a nossa natureza. Por isso nós necessitamos urgentemente poder do Espírito Santo de Deus. Nunca mais seremos os mesmos. Por quê? A nossa natureza será dobrada. Calma aí, Leãozinho. Por que Leãozinho? Pergunta teológica. Pode fazer, pastor? Pergunta teológica? Pergunta teológica. O que Noé levou na arca para os animais carnívoros comerem? Não venha falar que é outros animais, porque estava contado. Casais e animais para sacrifício, estava contado. Não tem lá abatimento de animal para dar de comer aos carnívoros. Não tem. Certo que ele levou o quefeno para alimentar todos os animais. Mas e os carnívoros? Aí Deus deixou isso de presente para o pastor José, para fazer exegese, hermenêutica e teologia bíblica, e por inferência textual, eu creio num milagre na transformação da natureza dos animais carnívoros. Por quê? Porque tudo que está na presença de Deus volta ao original. Como assim, pastor? Bom, sem o pecado nada seria carnívoro, porque só por causa do pecado tem derramamento de sangue. Sem o pecado não haveria derramamento de... Então, homens e animais, e eu não estou aqui falando para os herbívoros aqui, ou os vegetarianos, ou os veganos, nem adianta dar glória a Deus, que eu não estou defendendo isso. Só estou dizendo que sem pecado não há derramamento de sangue. Ninguém ia comer carne.
Nada, ia comer plantas, flores, frutos, raízes. Essa foi a criação original antes do pecado. Qual é o problema do pecado? O pecado desoriginaliza tudo o que Deus fez. Você no pecado é um ser desoriginalizado. Você se olha no espelho e não se acha. Mas tudo que volta à presença de Deus, o que vai acontecer? Restauração e redenção. O Espírito de Deus vai originalizar. Aí você vai ser um homem segundo Deus, uma mulher segundo Deus, uma família segundo Deus, um cidadão segundo Deus, um menino segundo Deus, uma criança segundo Deus, um casamento segundo Deus, porque tudo que está na presença de Deus volta ao original. Então o que acontece com certeza na arca de Noé? Transformação da natureza dos animais. Por que, pastor José? Senão a arca de Noé não ia subsistir, irmãos. Por quê? Porque senão o leãozinho ia querer voar no pescoço da vaquinha, estraçalhar. Senão a jiboia que torce e quebra os ossos, ia querer torcer os ossos e quebrar lá o do veadinho campestre. Senão o urubu carniceiro ia querer voltar à carniça. A gente é a arquinha de Noé, viu, irmão? A gente é a arca de Noé, não tem nenhum bichinho aqui não, né? Pastor, não tem, aqui não tem, nessa igreja não tem nenhuma jararaquinha querendo, nenhuma jiboinha querendo quebrar o pescoço de alguém não, né? Aqui não tem, amém? Aqui não tem nenhum urubu carniceiro querendo voltar para a carniça, não tem, amém? Aqui não tem nenhum lobinho querendo voltar a ser lobo, amém? Aqui não tem nenhum leãozinho, né, pastor, que fala, se eu pego eu estraçalho, aqui não tem, amém? Lá na arca de Noé tinha. Se Deus não transforma a natureza dos animais, não existe arca de Noé. Se Deus não transforma a minha e a tua natureza, irmão. Daqui para lá a gente fala, aqui estou sossegado, mas lá fora a gente se pega. É ou não é? É. Vamos ver quem manda mais aqui dentro dessa casa. Vamos ver quem fala mais alto. Vamos ver quem é que tem razão. Ah, você não me conhece. É ou não é? Mas quando o Espírito Santo veio e dominou com poder esses personagens bíblicos, nós vemos transformação radical e extraordinária. Sabe o que nos falta, irmãos? Vida cheia do Espírito Santo de Deus. Tudo bem, nós vamos fazer encontros de casais, nós vamos trazer psicólogo, terapeuta, e tudo certo, tudo bom, sendo usado para a glória de Deus, mas que não falte o assunto. Nós precisamos voltar ao Espírito, ao centro da vontade de Deus, e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos vir para esse culto aqui e ficar normal, sentindo que eu posso sair do jeito que eu entrei, vazio do jeito que eu entrei. Não podemos aceitar esta vida. Quando eu entro na presença de Deus, eu tenho que sair originalizado, restaurado pelo poder do Espírito Santo. Porque às vezes vem um BOzinho lá quando você estava vindo, desoriginalizando você. Aí você já vem, estou todo tribulado. Se alguém olhar feio para mim. Você veio desoriginalizado, né? Veio na carne, desoriginalizado. Se falar alguma coisa para mim, eu faltei a semana inteira. Se o pastor falar para mim porque eu faltei, é hoje. Você veio todo desoriginalizado. Mas quando a gente vem para um culto, a gente não aceita sair como entramos. A gente diz, eu não posso sair daqui sem esse poder dominando a minha vida e a minha natureza. Aí vem o ponto de restauração. Originalizou. Vocês estão entendendo, irmãos? Que não existe vida cristã sem poder do Espírito Santo. Amém? Para viver a vida cristã. Lá em Efésios, nós vamos ver o Paulo ensinando os dois imperativos. Não vos embriagueis com vinho, a qual de solução. A palavra de solução lá no grego é a ideia de
Se eu jogar água aqui, quem é que consegue juntar ela? Essa é a ideia de dissolução. Espalha e não segura, não controla. Você, na tua natureza, não tem freio. Você, na tua natureza, é um negócio que vai e você não segura. Você não pensa. Quando vê, já foi. Quando vê, já fez. Quando vê, já falou. Quando vê, já agiu. E depois só sobra a tristeza, a amargura e o arrependimento. Por quê? Porque você está sem controle, está dissoluto, está sem freio. Mas quando o Espírito Santo vem, ele te freia, ele te domina, ele te rege, ele te restaura. Sem o Espírito Santo, passa bonitona lá, sem freio, você vai, eita, está sem freio. E se fizer assim, é agora que eu vou. Está sem freio. Mas quando o Espírito Santo domina essa natureza, nem pensa, nem olha, segue em frente. Outrora você ia, agora eu estou aqui. Se não, irmão, a gente vai pegar um outro pela garganta, né? Porque esse é quem você é. Mas com o Espírito Santo, quieta, se humilha e vai orar, chorar sozinho. Aí você, quietinho, quieta, porque eu estou aqui agora. Você outrora fazia, mas agora não, porque eu estou aqui. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Fala para o teu irmão que está do teu lado, pelo amor de Deus. Fala, pode falar, fala para a pessoa que está do teu lado, pelo amor de Deus, seja cheio do Espírito. Eu dependo, fala, que você seja cheio do Espírito. É, mano, é uma verdade. Fruto do não é teu. Quando você conseguir manifestar a paz, esquece, não é mérito teu. Não adianta sair bonzão assim. Hoje eu consegui não pegar alguém pela garganta. Eita, como eu sou bom. É fruto foi mérito dele em você. Mas tem uma coisa, o que a gente faz com fruto? Faz o quê? O que a gente faz com fruto? Come. Tem uma coisa interessante no fruto do Espírito. Ele está em você, por causa disso há mudança em você. Mas não é você que se alimenta, porque você tem o fruto em você. Sabe quem se alimenta? Olha quem está do teu lado. Essa pessoa que está do teu lado que se alimenta. Você está entendendo? Deixa eu te exemplificar. A irmã Joaquina, não tem irmã Joaquina aqui, amém? A irmã Joaquina está brava. Tem? Ei, Jesus. A irmã Joaquina está brava. A irmã fulana olhou de cara feia para ela. A irmã Joaquina, aquela mulher arretada do Nordeste, fala, é hoje. Hoje eu vou mostrar quem eu sou. Mas ela está desoriginalizada por causa de alguma coisa que aconteceu. É hoje que eu vou mostrar para essa fulana. Aí passa a semana, ela vai na casa de outra irmã. Sem paz nenhuma, certo? Vai na casa da irmã Bertrana aí. Olha, a irmã fulana olhou para mim e falou, e aconteceu, e não sei o que, eu vou pegar ela. Eu vou mostrar para quem eu sou. Se a outra fulana não tiver com fruto, qual que é o caminho? Você não sabe de uma coisa. Ela fez isso comigo também. Quer saber? Eu vou juntar mais a irmãzinha Ciclana, que aconteceu a mesma coisa. E a gente vai fazer lá um consultório eclesiástico com o pastor e a pastora. E a terra vai tremer. É ou não é? Agora, quando você estiver cheio, o fruto manifestando, vem a irmã tribulada. Ai, eu vou pegar. Ai, o que vai acontecer? Ai, que eu vou mostrar. Calma, minha irmã, vamos orar. Não, mas eu estou atribulada. Olha, já aconteceu isso comigo também. Já fui afrontada, humilhada. Mas o Espírito Santo falou assim, vai orar, vai se humilhar que eu cuido. Aí, mas não sei o quê. Não, não faz isso não, minha irmã. Eu vou orar com você, vamos orar aqui? Aquela pessoa que está com fome de paz,
comeu a paz, se alimentou da paz. Aí ela sai embora sem perceber. Nossa, eu estava com uma raiva. Nossa, eu estava tão furiosa. Eu estou tão bem agora. Por quê? Porque ela se alimentou do fruto que estava em você. Já sentiu um sentimento? Nossa, quando eu estou perto, quando eu estou junto da irmã fulano, do irmão ciclano, eu saio cheio. Já sentiu isso? É fruto. É fruto do Espírito Santo de Deus. Pastor, você não explicou. Graças a Deus que o Espírito Santo me fez lembrar. Por que dons então não é ser cheio do Espírito Santo? Vou te explicar biblicamente. O fruto domina a tua natureza. Tem a característica, o efeito de dominar quem você é. Mas dom não. Por acaso, quem aqui já viu pessoa cheia de dom e não tem vida cristã nenhuma? Eu já vi. E por acaso tem na Bíblia uma igreja que estava assim de dom. Assim, ó. E o apóstolo Paulo olhava para ela dizendo: vocês são carnais. Eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Porque no meio de vocês tem contenda, divisão. Inclusive uns falam, eu sou de Paulo. O outro grupinho rachado fala, eu sou de Apolo. E os que se diz melhor do que os dois falam, eu sou de Cristo. E são os piores, tá? São os piores. Por quê? Porque a ideia é assim, ó, eu não ouço homens, eu só ouço Deus. Eu não ouço Paulo, eu não ouço Apolo, eu só ouço Deus. São os piores. Porque se fossem espirituais, para isso grupinho de Apolo, para com isso grupinho de Paulo, nós somos um só em Cristo Jesus. Mas quando diz assim, eu sou de Cristo, é os piores. Não houve homens, é a ideia. Eu não ouço homens, é a ideia. Então está assim, no relato bíblico, está demonstrado que está assim de dons. Mas Paulo olhando para eles, vocês são carnais. Por quê? Porque dom não tem o efeito e a característica de trabalhar a tua natureza. É um fruto do Espírito. Porque a característica dos dons é aparelhamento para avanço do reino de Deus. É por isso que tem gente numa filinha em que Jesus está dizendo, apartai-vos de mim, malditos. E eles dizendo, nós profetizamos, dons. Sinais e milagres também não dizem e não são indicadores se você é cheio do Espírito Santo. Como assim, pastor? Não. Qual é a geração que mais viu milagre no relato bíblico? Anjo, cúmulo de fogo, maná, água brotando de rocha, sapato crescendo nos pés, roupa crescendo no corpo. Quem é a geração que mais viu milagres e maravilhas? A de Noé, que saiu do Egito. A de Moisés, que saiu do Egito. Quantos de 1.800.000 pessoas entraram na terra prometida? Porque tantos milagres e maravilhas não fizeram eles serem a geração com mais fé na face da terra. A segunda geração, que viu o próprio milagre de Deus na frente deles, e ainda estava gritando, crucificam. Viu milagres, morto ressuscitando, cego vendo, mudo falando, viu coisas extraordinárias, porque esta geração não foi a mais crente na face da terra, mas pelo próprio Deus vivo foi chamada de geração incrédula, má e adúltera. E uma filhinha, aquela mesma filhinha, Jesus dizendo, apartai-vos de mim, e eles dizendo, profetizamos, fizemos milagres, expulsamos demônio, apartai-vos de mim. Porque milagres não têm efeito de mudar a tua natureza e transformar quem você é. Qual é então o milagre de Deus que transforma quem eu sou e quem você é? Poder do Espírito Santo de Deus. Você não pode sair daqui sem poder do Espírito Santo de Deus. E você é a continuação desta obra de Atos dos Apóstolos. E Jesus falou ainda assim, ó, quando descer sobre vós o poder do Espírito Santo, ser-me-eis minhas. Ele está garantindo isso. Quando descer, ser-me-eis. A ideia é afirmativa que esta pessoa, agora é gramática, olha para cá,
esta pessoa que está recebendo o poder do Espírito Santo sobre ela é um sujeito passivo diante da ação do poder de Deus na vida dela. Vai ser testemunha, porque o Espírito Santo vai dinamizar. Sabe você acanhadinho? Vai deixar de ser acanhado. Sabe você timidozinho? Vai deixar essa timidez e vai falar: Jesus é grande, é poderoso, Ele salva, Ele liberta. Nunca mais Pedro vai continuar sendo o mesmo Pedro. Nunca mais você continuará sendo o mesmo. Por quê? Porque vai haver uma dinâmica, um dinamismo do Espírito Santo, levantando você desta cadeira e levando você a fazer a obra de Deus. Porque você é a continuação desta obra que foi inaugurada. E para terminar, porque o pastor me deu 9, já está 9:05 já, meu Deus, eu vou terminar. Pastor, eu não me preocupo mais se eu vou chegar no céu. Eu me preocupo agora como eu vou chegar lá. É sério isso. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Mas a minha preocupação agora é como é que eu vou chegar lá. Eu não quero conversar com Paulo e... Eita, Paulo, bem, rapaz, aquelas missões, hein, cara, e aquela vez que você foi lá e tal, e aquela cobra peçonhenta que grudou no celular, você fez assim, pá, então você viu, cara, Deus é bom e tal, e tal. Aí Paulo fala para o José: e você, conta aí as suas. Ai, cara, a irmãzinha olhava de cara feia para mim, mano, nem te falo, cara, eu não tinha oportunidade na igreja, ô perseguição. Bravo, hein? Nossa, Paulo, o meu patrão, você não, nem te conto, viu? Era o diabo puro. Sabe, irmão? Eu não quero chegar assim. Eu preciso de ser cheio do Espírito Santo para continuar a obra do meu Deus. Você coloca em pé isso. Martinho Lutero, eu acho espetacular uma frase de Martinho Lutero a respeito deste assunto também. Ele fez uma frase extraordinária. Ele disse assim: achei que havia afogado o velho homem nas águas do batismo. Aí ele falou assim: descobri que o miserável sabe nadar. Vez em quando, as garrinhas estavam, e de vez em quando aquela natureza antiga estava aparecendo de novo. Acontece com você? Eu vou terminar com isso. Coloca o texto para mim aqui. Gênesis 1:1. Vou terminar com isso, prometo. Tem como colocar Gênesis 1:1? Gênesis 1:1. Olha lá. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Hoje você vai aprender hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit, princípio. Bara, criou. Elohim, Deus. Está vendo aquele verbo ali, criar? Aquele verbo criar é o bara. O verbo bara é esse criar. Mas que criar é esse? Do nada, do zero. Do nada, do zero. Como é isso? Sendo Deus. Do nada e do zero ele faz coisas existirem. Ele traz a vida do nada, do zero, através do verbo bará. Quando Deus disse bará, veio o sol. Bará a lua, veio a lua. Bará estrelas, veio as estrelas. Bará. As coisas vinham a partir do quê? Do nada, do zero. Tem um outro verbo no hebraico que é azar. Azar, não é azar de perder as coisas, não. Azar é o verbo fazer, é a ideia do verbo fazer. Só que azar é a partir de. Por exemplo, o homem não foi bará, o homem foi azar, a partir da terra. Ele não veio do nada, ele foi a partir de. Portanto, o verbo bará, aquele verbo criar ali no hebraico, língua original do Antigo Testamento, pertence somente a quem? A Deus, porque ninguém além de Deus cria do nada, do zero, certo?
Então Deus é sujeito do verbo. Ninguém vai usar esse verbo aqui, a não ser quando está relacionado a Deus. É por isso que sempre vai ter ali a palavra Deus junto do verbo, porque esse verbo pertence somente a criando do nada. Na teologia nós chamamos também de ex nihilo, do nada, do zero. Só Deus. Agora coloca Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Olha que bonito. Olha lá, irmãos, aquele verbinho ali. Qual é o verbo? Cria. Adivinha qual verbo é? Bara. Opa. Deus é sujeito do verbo. E esse verbo é a partir do nada. O que Davi, no Salmo 51, que a gente já sabe, está pedindo? Está dizendo? Ele está confessando que não tem duas coisas nele. Ele está confessando que não existe duas coisas nele. Sabe qual é? Coração puro e espírito reto. Porque ele está usando bara. Deixa eu interpretar para você, mais ou menos assim, ó. Se o Senhor não fizer existir o que não existe em mim, ó Deus, não tem como existir. Coração puro e espírito reto. Espírito reto está na ideia ali de constância, tá? Tá vendo letra minúscula espírito ali? Estado constante. A melhor ideia ali é constância. Por quê? Esse dá visão, ele sabe que ele é uma hora o mais alto da adoração e dos adoradores. E a gente sabe que uma hora o mais profundo do vale dos pecadores. Ele sabe que ele é inconstante. Isso não existe nele, ele está confessando. Ele está confessando, tem duas coisas que não existem a partir de mim. Tem duas coisas que não existem a partir de mim, se o Senhor não fizer existir. Só o Senhor pode fazer existir o que não existe em mim. A pergunta é, o que não existe em você? Deus cria. O que não existe em você, Deus chama a existência. O que não existe em você, hoje Deus pode dizer, para. O que você pode fazer aqui nesta noite? Bara Elohim, cria em mim o que não existe em mim. Fecha os teus olhos em nome de Jesus e comece a orar a Deus. Fecha os teus olhos e comece a orar a Deus. Se o Espírito Santo falou com você, responda a Ele orando. Se o Espírito Santo falou com você, clame a Ele nesta hora. Eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei. Se eu fosse você, eu clamava. Se eu fosse você, eu dizia, cria em mim o que não existe em mim. Fala para Ele, fala para Ele, fala para Ele. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Os inconformados que estão aqui nesta noite, demonstre a sua inconformidade. Paulo nos chamou para sermos inconformados, dizendo, não vos conformeis com este presente século. Os inconformados começam a demonstrar essa inconformidade, dizendo, cria, cria, cria Elohim, vem sobre mim Espírito, domina-me Espírito, dobra minha natureza Espírito. Você que está em casa, dobre os seus joelhos diante desse instrumento que você está ouvindo esta pregação. Se dobre diante do teu Deus, se dobre diante do Espírito de Deus. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, domina esta natureza, dobra essa natureza, sobrepuja a nossa natureza. Vem Espírito. Se eu fosse você, eu clamava. Se eu fosse você, eu implorava. Se fosse você, eu gritava, para Elohim. Oh Espírito, oh Espírito, vem Senhor, transforma este homem, transforma esta mulher, transforma esse filho, transforma esta filha, transforma esse casamento, transforma este homem, transforma esta mulher. Para Elohim, para Elohim, vem trazer à existência o que não existe a partir de mim. Vem trazer à existência o que não existe. O Espírito está operando, o Espírito está operando. Ele está ouvindo clamores aqui. Ele está ouvindo clamores aqui. Vai buscando, vem Espírito.
Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Derrama poder aqui, Senhor. Faz de novo, Senhor. Transforma essa natureza aqui, Senhor. Faz de novo, Senhor. Dá poder, dá dunamis, dá, Senhor, poder. Poder para vencer, poder para romper, poder para, oh Pai, fazer as tuas obras, poder transformador, poder regenerador. Ei, alai, comanai, ora machai, orimi calabai, ora maci, alamachai, ora manera basuri almanai. Tem poder do céu, tem poder do céu. Eita Deus, tem poder do céu, tem poder do céu. Deixa Ele te tomar, deixa Ele te dominar, deixa Ele te reger, deixa Ele te guiar. Recebe poder.